E porque é uma coisa muito específica, assim, né? É igual você falou, né? É uma escolha porque, tipo, o cara pode ficar em dúvida entre, sei lá, jornalismo e administração. Medicina não, né? Não tem Medicina como não você dá. ficar em dúvida entre medicina e jornalismo, por exemplo. Pegando um exemplo assim bem extremo, né? Porque uma coisa é que você vai tratar, que você vai abrir, que você vai tem que ter esse tem que gostar disso de algum jeito, né? Até porque a medicina, Sérgio, ela engloba outras atividades, Ah, né? não, Vamos supor que, sim, por exemplo, o sujeito é um cara que gosta de tecnologia. Ele tem claro. diagnóstico por imagem. Ele tem cirurgia robótica. Né? Vamos supor que esse sujeito é um cara que gosta de administração. Cara, todo bom médico, ele é um administrador de equipe. E Sim. que será um administrador hospitalar. Né? E eu acho que precisa ser médico para ser um administrador hospitalar, sabe? É muito difícil você fazer um bom trabalho. Não pode trazer um cara da administração e colocar ali, né? Sem a vivência. Senão ele deixa de contabilizar o que é mais caro na medicina, que é o sofrimento humano. Entendi. Ele vira e transforma tudo em custo. Mas, Sérgio, o pior custo é o sofrimento. Então tem coisa que a gente gasta, e gasta por quê? Porque aquele sofrimento no outro é o mais importante. E não se você está economizando 10 centavos, 10 reais, 10 mil reais. São decisões que é humanamente impossível você tomar se você se importa com o seu semelhante. Com Né? certeza. Mas a medicina tem essa possibilidade. Né? Você quer... Né? Vamos supor, você quer ser seu jornalista dentro da medicina? Você pode ter seu blog, você pode ser um comentarista de um programa. Sim. A gente teve grandes médicos que foram... Que acabaram, né, indo para esse... Exatamente. Né? Você pega Osmar de Oliveira, por exemplo. Uhum. Ele falava sobre medicina num programa de futebol. E o que eu acho que é o grande mérito disso? Né? É que ele falava de forma simples, temas complexos, para um público que era absolutamente leigo. Uma coisa é você falar para o seu par. Né? Exatamente. Outra coisa é você ter a capacidade de criar um método de heurística para você simplificar e explicar aquilo que você está dizendo. Sabe, tem um grande amigo meu, né? Valentim Magalhães é nutricionista, meu amigo de longa data, e ele fala, né? Desconfie de quem complica. É verdade. Que se você for buscar na história, né, quem que falava uma coisa parecida? Einstein falava. Se você não sabe explicar o assunto que você está tentando para uma criança de 4 anos, é porque você não sabe isso suficientemente. Exatamente. Né? E é verdade, né, meu? Então, é isso mesmo. É o que a gente fala aqui na minha, né? Não é minha área, não, mas que a gente chama de divulgação científica, né? Sim. Que é pegar um negócio que é complexo e transformar aquilo numa linguagem para o público, né? Até eu já trouxe aqui pessoal da área de saúde, não médico, mas que o que eu brinco é o seguinte, cara, na minha área, cara, eu tô falando lá da supernova, do buraco negro, cara, isso não vai mudar a vida de ninguém, entendeu? Basicamente. Agora, então, o que eu quero dizer é o seguinte, na hora de divulgar aquilo, cara, se eu errei ali alguns milhões de anos para cá, não vai fazer lá muita diferença para o público. Mas no caso da área de saúde, faz uma diferença danada a divulgação, né? Ela tem que ser um negócio bem... Tem que né? ser uma coisa precisa. E ela é necessária, Sérgio, porque... Veja, hoje a gente tem muita informação à disposição. Isso que eu ia falar. Como que vocês lidam com isso, cara? Porque, tipo assim... deu uma coisa aqui. O que o cara faz? Entra no Google, né? A primeira coisa. E aí, às vezes, ele liga para você, ô Paulo, o negócio é o seguinte, cara, eu tô com tal coisa, mas eu já vi aqui no Google que se eu tomar isso, já tá bem, é isso. Quer dizer, o cara ele não tá fazendo uma consulta, né, com você, ele quer que você confirme aquilo ali. Acontece isso? Muito. E isso é uma coisa que a gente tem que lidar com naturalidade, sabe, Sérgio? Eu acho que você só se ofende com isso se você é uma pessoa insegura, né? Até porque se a pessoa entrar suficientemente vezes no Google para tentar achar um diagnóstico, ela vai descobrir que pode ser nada ou câncer. Né? E entre nada ou câncer tem uma grande tem uma boa, né? Tem várias coisas aí no meio, né? Então ela começa a se tocar pelo seu trabalho. Mas você faz ideia do que um médico vende? O que eu vendo no meu consultório para o meu paciente? Porque é uma relação, né? É um trabalho, né? A relação comercial, você está querendo dizer, eu preciso né? sobreviver. Sim. Né? Então é uma profissão, eu sou médico, mas eu preciso sobreviver. Né? O que eu vendo para o meu paciente? Você faz ideia? O
que você está vendendo ali para ele? Deixa eu pensar assim, sei lá, alguma solução, né? Para algum problema que ele chega, tipo, ele chega lá com uma dor, só que é uma dor física mesmo, né? Isso é alguma coisa que alguns médicos falavam. E o que os médicos falavam? Eles falavam assim, o médico ele vende o conhecimento dele. Outros falaram, o médico ele vende a formação. O médico ele vende a solução. O médico, na verdade, ele vende saúde. Sim. E quem que acertou? Nenhum. Quem acertou foi um economista chamado Kenneth Arrow, um cara que ganhou um prêmio Nobel, que em 1963 ele descobriu o que o médico vendia. Sabe o que o médico vendia? Ou o que o médico vende? Confiança. É isso que é o alvo do trabalho médico. Por quê? A gente não vende solução. Você não pode prometer para o paciente um desfecho. É verdade. Ele depende de tanta coisa, Sérgio, que se você promete um desfecho, você está cometendo uma infração ética, porque isso não tem como. Tem muitas variáveis ali, né? Envolvidas, demais, né? É uma entropia infinita ali que você está tentando dominar. Tá? Conhecimento, não dá. Né? Como é que você vai medir conhecimento para você vender? Não é possível. Né? Você está vendendo saúde? Não, saúde não é um commodity. Né? Você não consegue pegar, eu tenho essa unidade de 10 saúde, gramas de saúde aqui e eu vou guardar aqui hoje. para quando eu ficar doente eu tomo essa saúde aqui e eu melhoro. Né? Você não consegue fazer isso. Você vende a formação. A formação do médico é caríssima. Né? Pensa que quando eu estava me formando em medicina com 24 anos, meus amigos que tinham feito direito e tinham se formado com 22, eles já estavam trabalhando e ganhando dinheiro e eu estava entrando no exército para entrar na residência para dali 4 anos eu poder ser chamado de especialista. Para começar a trabalhar. Pensa que eu estudei ou em processos de residência médica ou pós-graduações até meus 32 anos de idade. Agora, vira uma pessoa e fala assim, olha, você vai começar a estudar na faculdade aos 18 e quando você tiver 32, você pode ter mais segurança para fazer o que você faz. Fazendo, né? Como que você cobra isso uma pessoa? Não dá. Não dá. Então, o Kenneth Arrow ele explicou isso. Ele explicou que o bem que o médico vende é a confiança que o paciente tem nele. E o que é o fruto? O que gera essa confiança? É você conseguir, primeiro, ter empatia pelo seu paciente, para ele se sentir à vontade para ele te dar a queixa dele. Segundo, ter conhecimento suficiente, sabedoria, para entender que existe informação disponível. Mas isso não quer dizer sabedoria para saber lidar com ela. A sabedoria quem tem é você. E principalmente você falar para o seu paciente, organizando aquele pensamento em termos de sinais, sintomas, né, o que ele tem. Porque, na verdade, o que acaba acontecendo com o paciente é que ele escuta, ele fala muito, mas ele não escuta sobre ele. O que o médico faz? Tá bom, então você tem isso e você vai tomar isso. E o que o paciente quer ouvir? Ele quer ouvir o seguinte, olha, você tem uma dor no joelho e você tem que lembrar que o joelho é uma estrutura biomecânica, ele tem 7 eixos de movimento, ele tem estabilizadores dinâmicos e estáticos. E o que está acontecendo com você é um processo assim, assim, assim. A gente está pegando você nesta fase. Qual é o risco de você não tratar? É esta. Qual é o risco de você tratar e ter um efeito colateral? É este. Eu estou aqui para te ajudar. O que você prefere fazer? O médico ele é um auxílio diagnóstico também, porque quem trabalha com o que a gente chama de medicina baseada em evidências não faz nada à revelia do paciente, Sérgio. O que a gente faz com medicina baseada em evidências, a gente tem 2 compromissos. Primeiro é você trabalhar com o que são as evidências vigentes. Não adianta não, porque em 1912 eu li um trabalho sobre jejum e você vai fazer jejum para tratar o seu diabetes. Entendi. Jamais. Você vai trabalhar com aquilo que é evidência que está né? no lugar. Claro. Segunda coisa, aquilo que você trabalha vai ser alvo da sua experiência profissional. Ou seja, a experiência do médico está dentro do hall de coisas que ele vai fazer. E terceiro, que não é nenhum compromisso, é uma obrigação. Você vai respeitar a vontade do seu paciente. Às vezes você quer, né, a gente fica ansioso porque, por mais que a gente não tenha uma bola de cristal e possa falar para o nosso paciente o que vai acontecer se algo, né, não sair do jeito ideal, até porque não tem ideal, né, Sérgio? Né? Você não pode pegar ele, amarrar e tomar a decisão por ele, porque senão o sofrimento dele vai aumentar.
Né? O que você pensa, por exemplo, de uma pessoa... Eu vou te dar um exemplo de um paciente no meu consultório. Né? Ele chega lá e fala, olha, eu gostaria de emagrecer e eu vi o vídeo seu, que está lá com o Renato Cariani, com o Júlio Balestrin, lá na Max, e eu quero fazer uma dieta assim, eu quero comer frango com batata doce. A pessoa nunca prestou atenção no que come. Você vai pegar essa pessoa e fazer uma dieta de bodybuilder para ela, mudar radicalmente a vida, né? Faz o menor sentido. Isso é contra qualquer situação de bom senso. Mas para fulano funcionou. Por quanto tempo? Essa é a pergunta. Porque o paciente não é uma foto, Sérgio. O paciente é um filme. E quando você pega esse paciente e coloca numa situação desagradável, você cria um filme ruim. Que ele está assistindo, sofrendo e mais. Emagrecimento, que é um exemplo, não é uma coisa que você faz da noite para o dia. É uma coisa que você faz um processo longo, demorado. E às vezes a pessoa quer amanhã, né? Daqui uma semana, né? Então, o que é o processo do emagrecimento? É você criar uma rotina para essa pessoa e diminuir o que é a ansiedade dela. E explicar o quê? Qual é o objetivo? Perder 10 quilos, 20, 50? Não é. O objetivo dela é que ela tenha rotina. Por quê? Né? E aí vem as 3 técnicas que os nutricionistas mais utilizam no dia a dia no consultório, né? E que muitas vezes falta ele sentar um pouquinho com o paciente e gastar 5 minutos para explicar isso. E que a gente explica para todo paciente na primeira vez que ele vem, para ele entender que a gente não está lá para fazer ele sofrer. E mais, que como médicos nós estamos ali para servi-lo, que é essa a função da medicina. É servir o seu paciente, né? Não é tiranizá-lo. Agora você vai fazer esse exame, então eu vou te operar e não é isso, né? E essas 3 coisas são super simples. E as pessoas decidem começar com a coisa mais difícil do mundo, né? Que é restrição calórica. E que nessa restrição calórica envolve uma outra coisa que também é terrivelmente difícil, que é a monotonia alimentar. Então eu vou tirar a caloria e vou comer tudo frango com batata doce. Sucesso, você vai conseguir fazer 2 refeições assim. Depois você vai querer se atirar de uma ponte, porque isso não é vida. Vai dar um outro problema, né, na pessoa, né? Com certeza. Né? E essas 3 coisas basicamente são... Em primeiro lugar, janela alimentar. Né? Você organizar o que é a sua vida. Por quê? Aí tem estudo do indiano, um cara chamado Panda, que ele estudou o que são os relógios biológicos. E o que ele percebeu? Que quando você pegava um ratinho e tirava o núcleo supraquiasmático dele, que é uma região do nosso cérebro, que nota, por exemplo, o que é dia e o que é noite, ele perdia a noção do horário de comer. Com certeza. E o ratinho, ele normalmente começa a comer a hora que clareia o dia e para de comer a hora que a noite chega. Então ele come durante o dia. E ele tem uma janela aproximada alimentar, sempre respeitando esse tipo de intervalo. O ratinho sem o núcleo supraquiasmático, ele come o tempo inteiro. Depois de 3 meses observando esses ratinhos, o que o Panda descobriu? Que com a mesma caloria, o ratinho que come ao longo do dia inteiro, ele engorda. E o ratinho que mantém aquela janela alimentar, ele simplesmente não muda o peso dele. O que você começa a entender? Porque eu sempre fiz isso na minha vida. Não, você não sempre fez isso. Quando você morava na casa da sua mãe, você acordava às 7 da manhã para ir para a escola, ela te dava café. Meio-dia você chegava da escola, você almoçava. Aí, às 6 da tarde, ela ia te pegar pela orelha na cara do seu amiguinho para te dar o jantar. E aí, no máximo, ela te dava um copo de leite antes de dormir e você dormia. E você comia pizza, bolo, você comia estrogonofe, você comia lasanha, você comia macarronada. De domingo, então, você comia macarronada que você queria deitar na mesa, se fosse o caso, de tanto que você comia. E você não engordava. Mas é porque o metabolismo era rápido. Negativo. É porque você tinha uma janela alimentar que a sua mãe fazia para você. Que foi a primeira coisa que você fez quando você se tornou adulto? Acordar, sair sem tomar café. Já começou ferrando tudo, né? Só isso... Você tem um estudo do American Heart Association de 2016 mostrando que você aumenta o seu risco de doença coronariana em 27,5%, só de não tomar café da manhã. Cara, é muita coisa. Aí, que hora você vai almoçar? Meio-dia? Não, 3 da tarde. A hora que der, né? É o famoso a hora que der, né? Exatamente. 4 da tarde. Ou você vai fazer um jantoço, né? E aí você vai chegar na sua casa
E você vai enrolar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e de repente vai vir aquela fome, Sérgio, que você vai misturar feijão, arroz, macarrão, bolo de cenoura com peixe frito e filé mignon com, sei lá, se tiver água sanitária gelada, você vai tomar, né? E isso já é a primeira coisa que a gente desorganiza na fase adulta. Regulariza tudo, né? E o nosso organismo, ele é bom, ele briga com isso durante um tempo, durante alguns anos. Chega uma hora, né, como o organismo ele é montado com base em sistemas de comporta, que ele não aguenta mais sustentar o que é essa resistência a esse estímulo nocivo. E você começa a ganhar peso, ganhar peso, ganhar peso, ganhar peso.